Olá! Vamos continuar com as nossas histórias do segundo livro das Crônicas dos Reis. Lembrando que estamos vendo a descendência do rei Davi, os reis que vieram depois dele. Nossa última história, nós vimos que o rei Asa, que era obediente ao Senhor, quando ele morreu, seu filho Josafá se tornou rei. E antes de eu continuar, obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se é a primeira vez que tu está aqui com a gente, se inscreve aqui também, dê o like, compartilhe nossos vídeos, para que mais crianças e adolescentes possam aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Josafá, assim como seu pai, Asa, ele andava nos caminhos do Senhor. Mas certa vez, o pior rei de todos, chamado Acabe, que era o rei de Israel, ele chamou Josafá para ir para a guerra com ele. Então, eles foram consultar os profetas para ver se eles deveriam de ir para a batalha. E todos os profetas disseram para eles: vai, porque vocês vão vencer. Mas Josafá, ele perguntou para Acabe: não tem mais nenhum profeta aqui? E aí chamaram um outro profeta. Aqueles profetas que disseram que eles podiam ir, que iam vencer, eles eram falsos, eram mentirosos, não eram profetas de Deus. E quando veio esse outro, chamado Micaías, Josafá perguntou para ele: devemos ir para a batalha? E ele disse: não, não vão, porque Deus não vai estar com vocês e vocês não vão vencer. Mas Acabe, que era desobediente, não amava o Senhor, fazia coisas que deixava Deus triste, provocava o Senhor a todo momento. Ele disse: nós vamos para a batalha. E Josafá foi junto. Já tinha falado que ia ajudar Acabe, né? E nessa batalha, Acabe foi ferido e morreu. E Josafá quase que morre também. Então Deus mandou os profetas repreender Josafá. E o profeta foi e falou com ele que o que ele fez estava errado. Mas Deus havia visto coisas boas em Josafá. Josafá amava o Senhor e a sua palavra. Então ele mandou que as autoridades, os sacerdotes, todos ensinassem a palavra de Deus para o povo. Josafá não queria que o povo pecasse contra o Senhor. E Deus abençoou Josafá de tal maneira que lhe deu glória e lhe deu grandes riquezas. Certa vez, 3 reis com seus grandes exércitos vieram lutar contra Josafá. Então contaram para ele. Josafá teve muito medo. Então ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor e ele pediu para que todo o seu povo orasse e ficassem sem comer, jejuasse, clamando ao Senhor por ajuda. E todo o povo obedeceram a Josafá, jejuaram e foram buscar o Senhor, clamar ao Senhor, para que o Senhor os ajudasse e os livrasse. E a Bíblia diz que eram homens, mulheres, tinha até crianças. Tem Bíblia que diz que eram até os pequeninos, as crianças mais pequenas, todos estavam juntos, adolescentes, estavam orando, clamando o Senhor. Você também, meu querido, se você está passando por algum momento difícil, às vezes você está com medo, eu não conheço você, né? Mas você está assistindo o nosso vídeo. E se Deus está falando no teu coração, eu quero dizer para você que você não precisa ter medo. Não tenha medo, porque Deus, Ele está com você e Ele te ajuda. Assim como Josafá está buscando o Senhor
e todo o povo está clamando, pedindo ajuda ao Senhor, o Senhor vai ouvir. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que diz que Deus, Ele nos ajuda. Não precisamos ter medo. Isaías 41:13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. É uma promessa do Senhor, né? Ele vai nos ajudar se nós o buscarmos. Então, Josafá mandou que o povo confiasse no Senhor, arrumou o seu exército e os cantores, aqueles levitas que cantavam ao Senhor, ele mandou que eles colocassem suas roupas especiais e eles iam na frente do exército. Sabe o que eles iriam fazer? Iriam cantar. Josafá falou, cantem ao Senhor, vamos adorar o Senhor. E cheio de coragem, ele sabia que Deus os ajudaria. E eles cantavam uma música que a letra diz assim, louvem ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E cantando essas palavras, louvem ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, eles foram caminhando. E quando eles começaram a cantar, a Bíblia diz que algo incrível aconteceu, só Deus pode fazer. Os inimigos deles, de Josafá e do povo, começaram a ficar confusos, Deus os confundiu. E eles começaram a lutar entre eles mesmos e se destruíram. E quando Josafá e o seu exército olhou, o inimigo deles havia morrido. Josafá e o povo estavam muito felizes. Deus havia lhes dado a vitória, enquanto eles cantavam, adorando ao Senhor. Meu querido, você também não precisa ter medo, não tenha medo. Deus, Ele está com você e Ele te ajuda. Por isso, assim como o povo e Josafá clamaram ao Senhor, busque o Senhor também e Ele ajuda você. Deus deu a Josafá um reino de paz. Ele reinou 25 anos e quando ele morreu, seu filho Jeorão se tornou rei. Jeorão não andou nos caminhos do Senhor, pecou contra Deus e fez o povo pecar, adorando outros deuses. Um dia ele ficou doente e ele morreu, e seu filho Acasias se tornou rei. Acasias também foi muito mal, reinou só um ano e morreu. Acasias morreu, sua mãe Atalia queria ser rainha. Então ela mandou matar os seus próprios netos, os filhos de Acasias. Mas havia um pequenino chamado Joás, a tia dele, Jeosseba, pegou ele, escondido de Atalia, e o escondeu no templo do Senhor. Lá no templo, ele era cuidado pela tia Jeosseba e pelo sacerdote Joiada, esperando o dia que ele crescesse para se tornar rei. Enquanto isso, a perversa Atalia reinava. Quando Joás fez 7 anos, ele foi coroado rei. Ele andou nos caminhos do Senhor, porque o sacerdote Joiada o ajudava a obedecer a Deus e ser um bom rei. Mas ele foi crescendo e quando o sacerdote Joiada morreu, Joás, ele se afastou do Senhor. Joás pecou contra o Senhor. Certa vez o exército sírio veio lutar contra eles. Joás não buscou o Senhor. Joás foi lutar e ele ficou muito ferido. E mais tarde, seus próprios servos o mataram. Se você quiser saber mais sobre Joás,
Na nossa playlist de 1º e 2º Reis, tem um vídeo contando só a história de Joás. Joás, o menino que se tornou rei. Dá uma olhadinha lá e aprenda mais sobre esse rei. Quando Joás morreu, seu filho Amazias se tornou rei. Amazias, ele andava com o Senhor, mas não de todo o seu coração. Certa vez, um exército inimigo foi lutar contra Amazias e Deus disse para ele ser forte, que Deus iria ajudá-lo. Então Amazias se encheu de coragem, reuniu seu exército e lutou, e ele venceu. Mas Amazias pecou contra o Senhor. Quando ele venceu aquela guerra, ele trouxe os deuses daquele povo e trouxe e o adorou e se prostrou diante deles. Deus então repreendeu Amazias. Amazias não deu ouvidos à palavra do Senhor. Amazias não se arrependeu, preferiu viver na idolatria, adorando outros deuses e deixando Deus fora da sua vida. Quando Amazias morreu, seu filho Uzias se tornou rei. Mas a história do rei Uzias fica para o próximo vídeo, se o Senhor disser que sim. Na história de hoje, nós vimos tantos reis que deixaram Deus fora da sua vida. Não quiseram obedecer ao Senhor, seguir os conselhos do Senhor. Isso é pecado. Pecado é quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito que Deus manda que a gente faça. Quando nós saímos dos caminhos de Deus, né, e desagradamos a Ele com as nossas atitudes. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Mas Deus, Ele nos ama e Ele quer a gente perto dele, não separado. Mas para isso, assim como Josafá e todo o seu povo buscaram o Senhor de todo o coração, nós também precisamos fazer isso. Precisamos buscar o Senhor de todo o coração e crer nele, crer no seu grande amor em enviar Jesus Cristo para morrer na cruz pelo nosso pecado. Jesus era o único que podia morrer pelo meu e pelo seu pecado, porque ele foi o único que nunca pecou. Ele é santo, ele é puro, ele é justo, ele não tem pecado. Mas ele foi morto porque ele quis morrer por mim e por você, porque ele nos ama. E quando ele foi sepultado, a Bíblia diz que ele ficou no sepulcro 3 dias, no 3º dia ele ressuscitou, ou seja, ele viveu novamente, ele está vivo. O túmulo de Jesus está vazio. E Deus quer que a gente creia nisso de todo o nosso coração. A Bíblia diz em Atos 16:31, ela diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você pode crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho perfeito de Deus, que Ele deu a sua vida para nos libertar, nos perdoar dos nossos pecados, nos salvar, nós podemos recebê-lo, convidá-lo para morar dentro do nosso coração, entrar na nossa vida, nos transformar, nos fazer uma pessoa diferente e nos salvar do nosso pecado. Você crê nisso? Você crê que você faz coisas que desagradam a Deus, que você mente, que você desobedece, bate no seu irmão, faz coisas que você entende que é errado. Mesmo assim, tu continua fazendo, porque não quer fazer o que é certo, não quer fazer aquilo que agrada a Deus. Se você entende isso, você pode hoje mesmo receber Jesus como seu Salvador. Se ajoelhe, fale com Ele em oração, assim como o povo de Josafá fez, e convida Ele para fazer morada dentro de você. Jesus, Ele ama você e Ele quer fazer morada dentro do seu coração, te salvar dos seus pecados e te dar o presente da vida eterna. Fale com Ele, Ele ama você.
Você é precioso para Ele, vale muito mais do que ouro e do que prata. Beijo! Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Ele os abençoe. Amém.